Os globalistas estão se baseando no psicologismo, enquanto os terraplanistas estão fazendo perguntas absolutamente lógicas. Meus amigos, eu não faço a menor ideia se a Terra é plana ou é um globo, mas como é uma questão hoje bastante polêmica e em evidência, pelo menos aqui no YouTube, resolvi fazer uma ligação, um link entre a fenomenologia de Russell, o que ela poderia nos dizer sobre Terra plana e Terra plana. Eu não faço a menor ideia se a Terra é plana ou ela é globo. Eu tenho percebido, usando um pouco aí a fenomenologia do Russell como base, que os defensores da Terra globo têm partido muito mais para argumentos psicológicos do que lógicos propriamente. Ao passo que o pessoal que defende a Terra plana está muito mais concentrado na questão lógica propriamente, porém mais científica, do que aqueles que defendem o globo. Sei que muita gente agora vai torcer o nariz. O que eu quero fazer aqui, nessa rapidíssima explanação, é dar uma sentença, digamos, filosófica sobre os dois processos. Um meramente mental, que é psicológico, e outro indo um pouco mais para o lado da ciência, os terraplanistas, usando a questão lógica. Porque a lógica e a matemática independem da alma. Não foi o meu estado anímico que inventou o número 3, por exemplo. Russell vai dizer o seguinte: a lógica, embora esteja dentro do pensamento, por uma questão estrutural do próprio pensamento, ela não é dependente do pensamento, ela está independente do pensamento, a matemática é a mesma coisa. Portanto, a ciência não pode se fundamentar nos meros princípios da alma, ou seja, nos interesses anímicos ou nas afecções da alma. E isso tem sido visto muito na defesa da Terra globo. Por exemplo, no que se baseia a prova de que a Terra é um globo? Uma visão inteira da Terra totalmente de fora. 1. 2. A percepção de que ela, sim, é um globo. A percepção de que há uma queda na nossa visão quando olhamos, por exemplo, o mar. Bem, esses dois princípios já foram refutados. Já se refutou a possibilidade de que a Terra tenha sido vista de fora porque não há nenhuma evidência sobre isso. Pode ter sido vista em partes. Vamos imaginar aí uma estação espacial a muitos metros acima do solo, com a possibilidade de o retrato, uma foto de uma grande extensão de terra. Porém, é só uma grande extensão de terra. Outra parte fica sempre fora da percepção visual. E a questão da curvatura da Terra, isso também foi refutado. Por quê? Porque é uma dificuldade própria do olhar. Bem, se essas duas provas que se baseia o globalista está sob investigação, ela não pode ser usada como prova. Mas aí entra a questão psicológica. A defesa, nesse caso, é quase que totalmente emocional. Uma vez que não há prova, uma vez que essas provas não são consistentes e suficientes para a defesa da Terra globo, não são abandonadas por uma opção, ou melhor, por um estado anímico. Eu não quero abandonar essas provas porque não é possível que não seja assim. Já entramos no terreno emocional. E é nesse momento que a psicologia passa a dominar a lógica. A lógica diria, não, se não serve como prova, vamos deixar em suspenso, vamos suspender esse juízo. Agora, por outro lado, os terraplanistas no que se baseiam? Em evidências, em provas lógicas, sem o emocional. Quer dizer, claro, nem todo mundo está aí frio como um inglês no inverno. Mas o princípio no qual se baseia o terraplanista pode sim ser usado pela ciência. Por quê? Porque não mistura a questão psicológica com a lógica. Por exemplo, o terraplanista se baseia na questão da água do mar. Porque a água do mar é um nível. Porque um ponto, um medidor num determinado ponto ao nível do mar pode ser receptado por outro ponto muito distante no mesmo nível do mar com uma linha reta. Isso é uma pergunta lógica. Outra pergunta lógica. Por que dois prédios distantes a centenas de milhares de quilômetros da mesma altura têm a mesma distância de um para o outro na base quanto na parte superior? Se a Terra tivesse uma curvatura, a parte superior seria maior, a distância entre as duas partes superiores seria maior do que a distância das duas bases. São questões bastante plausíveis, questões lógicas. Isso quer dizer o seguinte, volto lá ao começo antes de ser apedrejado. Eu não sou terraplanista, mas o que eu posso perceber, usando um pouco da filosofia de Edmund Husserl, é que os globalistas estão se baseando no psicologismo, enquanto os terraplanistas estão fazendo perguntas absolutamente lógicas e estão sendo condenados justamente por eles serem lógicos, condenados por mentes e corações exaltados. Detalhe,
Volto a repetir pela 40ª vez, não tenho a menor ideia se a Terra é plana ou curva. Só o que eu sei no momento, se a Terra é plana ou bola, só o que eu sei no momento é que os que defendem a Terra bola, defendem com a emoção, por um estado anímico, emotivo. E os que defendem a Terra plana estão se baseando na lógica. Um modelo terraplanista funciona tão bem para aviões e foguetes e tudo mais, ou melhor, funciona melhor para as rotas de aviões pelo planeta do que o modelo globo. Isso também pode ser provado. Então quero dizer o seguinte, não dando o meu veredito, porque continuo sem saber se é isso ou se é aquilo, sei, no entanto, que os terraplanistas são hoje muito mais científicos do que os globalistas. E talvez por isso muito mais atacados. Sinal dos tempos, meus caros.